abram Isaías. Não, vamos fazer o seguinte para ficar mais tranquilo. DCM, Isaías 53, versículo 1, a parte A. Todo mundo já sabe o que está escrito. E vamos ler João, o Evangelho, capítulo 16. Vamos ler de 7 a 11. João, capítulo 16, de 7 a 11. Louvado seja Deus. Primeiro, Isaías 53, a parte A do versículo, somente a primeira pergunta. E depois, João 16, 7 a 11. Todos encontraram? Então vamos ler. A parte A de 53, 1, 2, 3. Deu crédito à nossa pregação. Mais uma vez, 1, 2, 3. Quem deu crédito à nossa pregação? 7 a 11, João 16. Todavia, digo-vos a verdade. 2 pontos. Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Palavra de Deus. Senhor, lemos a palavra, os versículos, e estamos aqui inteiramente voltados para Ti, entregues ao Senhor. Queremos que as palavras que o Senhor tem, que estão no Teu coração, venham para nós. Aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã, Senhor, com todos nós, seja dito para a Tua glória, mesmo para aqueles que verão a retransmissão, Senhor. Assim, repreendido todo o mal, no nome de Jesus, seja estabelecido o querer do Senhor, toda a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. E os que concordam, digam amém. E tomem assento adorando o Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? A pergunta que o profeta Isaías faz, ele a está fazendo depois de revelar no capítulo 52, os 3 últimos versículos, que o nosso Senhor haveria de vir e seria desfigurado mais que qualquer homem na face da terra. É como que esta visão, esta revelação ao profeta messiânico Isaías pudesse ter abalado ele. O que ele acabara de escrever, de falar, e o que ele estava para escrever nos versículos subsequentes, estava abalando ele. E ele entendendo tudo aquilo, porque quando Deus está te dando algo, é como se você estivesse dentro daquilo, entendendo tudo aquilo. E ele entendendo aquilo, ele faz a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem vai crer nisso? Como pode ele, o Messias, vir e passar por todas estas humilhações? Quem vai crer? Porque ele será chamado Filho de Deus. Ele será o Messias prometido, o desejado das nações, o renovo, o rebento. Aquele que dará o sinal.
a virgem conceberá, e toda a autoridade estará sobre o ombro dele, Isaías 9, será chamado de príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Como este poderá padecer pela mão dos homens, e os homens desfigurarem ele, e matarem ele numa morte terrível? Quem dará crédito? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo, se nós não conhecêssemos a palavra, ou se não tivéssemos de Deus certa revelação, porque tem a revelação que Deus dá a todos, a natureza revela a existência de Deus e tudo mais, mas se nós não tivéssemos esta revelação, nós também ficaríamos sem entender. Como assim? Jesus está na eternidade, Ele é Deus, Ele é o Verbo, e Ele vem, e os homens torturam Ele, desfiguram Ele, e estes homens fazem isso, e Ele morre por eles. Enquanto para muitos é difícil entender, para os que entenderam, a nossa obrigação prazerosa de servir a Ele tem que ser maior, porque de fato isso aconteceu. Ele veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele fez tudo isso tomando sobre si tudo que não presta das nossas vidas. Ele tomou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele tomou sobre si as nossas maldições, as nossas condenações. Ele tomou sobre si as obras da maldade. Ele tomou sobre si tudo que não presta de nós. Ele tomou sobre si. Teria que ser dessa forma para que houvesse salvação. Mas a pergunta é, tem alguém que dá crédito a isso? Quando Jesus veio, e de fato aconteceu tudo que Isaías profetizou, e os demais profetas profetizaram a partir de Moisés, no Gênesis capítulo 3, versículo 15, e as profecias messiânicas agora estão se cumprindo quando Jesus está naquela cruz, e quando Ele ressuscita dentre os mortos. Tudo se cumpre. E quando Jesus, ele ressuscita, alguns vão inventar muita coisa para não crerem que Ele ressuscitou. E há um motim, e muitos hoje, apesar das evidências, ainda dizem que Jesus não ressuscitou. E é por isso que Jesus, enquanto palmilhava no meio de nós, Ele disse, eu vou para que o Consolador venha. Eu vou e enviarei para vós um semelhante a mim, igual a mim. Ele virá e Ele habitará em vocês. Ele estará dentro de vocês. Cadastre Amandarai. E eu quero fazer um link com essa introdução, dizendo, por isso que Jesus, sabedor de que muita gente ia falar muita coisa, para tirar de nós a crença, o crer na obra da cruz, Jesus disse, eu vou enviar um que vai morar dentro de vocês. E Ele vai convencer vocês da verdade. Aleluia! Ele vai falar dentro, no íntimo de vocês. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Fiquem em paz, enquanto o mundo vai tentar fazer com que a história da salvação se apague, e que seja mais uma entre outras para confundir. Enquanto o inimigo que entrou lá no jardim, que tentou confundir Eva, e vai querer confundir a igreja,
eu vou dar um que vai morar dentro dela, para todo dia convencer ela do que ela precisa ser convencida. Rabasu, Darakai, Andácia. Por isso, nesta manhã, eu quero falar sobre o Deus que nos convence todos os dias. Qual que é o tema? Aleluia. Sabe por que você está aqui na igreja? Porque Deus te convence ainda de vir e estar. Se dependesse de muitos aqui, não estariam mais na igreja. Se dependesse de muitos aqui, não teriam mais, entre aspas, força para estar na igreja. É interessante quando a pessoa diz, estou fraco para ir na igreja, mas está forte para ir no baile, está forte para ir na boate, lá corre risco de vida, lá tem gente matando, tem gente drogando, tem gente dando drogas na surdina, e aí a pessoa não sabe o que faz, acorda no motel, 8 pessoas passaram por ela, ela não viu nada, está lá correndo risco, passando tanta coisa, andando para lá e para cá, no vale da sombra da morte do mundo, mas não tem força para vir para a igreja, onde Deus renova, onde Deus aviva, onde Deus cura os enfermos, liberta os cativos, restaura famílias, opera salvação. É um engano da serpente da Gácia, mas você tem força sim, para servir a Deus, aleluia. O Deus que nos convence está dentro de nós. Agora é interessante, eu quero que você entenda, porque eu vou alterar um pouquinho da ordem, né? Porque aqui no versículo que nós lemos, o Espírito, quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero falar primeiro do pecado, e depois do juízo, e depois da justiça. O Espírito Santo convence-nos do pecado. Não é convence-nos a pecar, não. Convence-nos a respeito do pecado. Todos nós somos pessoas que temos a natureza pecadora. Por isso que, muitas vezes, dependendo de como estamos em Deus, um se manifesta primeiro do que o outro, a natureza pecadora ou a nova natureza de Cristo em nós. Porque a obra, uma coisa é o Espírito convencendo o mundo, porque o Espírito convencendo o mundo, ele foi lá em 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos, e me convenceu e me arrancou do mundo. Ele foi lá e te convenceu e arrancou do mundo. Agora eu quero falar dentro da igreja, amém? Olha, meus irmãos, quando você alimenta o espiritual na sua vida, a primeira natureza que se mostra é a natureza de Cristo em nós, com os eventos que acontecem. Quando você vai diminuindo e vai permitindo que a natureza velha seja mais forte, esteja mais forte, quando acontecem os eventos, a primeira natureza que manifesta é a natureza do pecado, a velha natureza. Mas o Espírito, se ainda estiver em nós, imediatamente nos convencerá que estamos errados. Quando alguém xinga, a pessoa na hora, na sua mente, na hora, não deveria ter xingado. Quando grita, na hora vem uma consciência, não deveria ter gritado. Quando trata mal, embora muitos não reconsideram na hora, quando trata mal o outro, trata mal a esposa, trata mal o esposo, trata mal o filho, a filha, o pai, a mãe, ou alguém que está próximo, imediatamente vem, você pecou, você errou. E aí, se vai ou não retratar na hora é uma coisa, depende da natureza e do domínio do Espírito sobre esta pessoa. Mas há o reconhecimento do pecado. A palavra aqui no grego, que diz que o Espírito nos convencerá do pecado, é armatia. É a palavra que diz respeito ao pecado.
errar, tocar em Deus, fazer aquilo que Deus não gostaria que tivéssemos feito. E o Espírito do Senhor Deus é aquele agente que nos convence diariamente. A pessoa, enquanto estiver levantada espiritualmente, ela não vai conseguir ter paz enquanto não confessar aquele erro, enquanto não reparar aquele pecado, porque o Espírito continua convencendo. Você errou, você pecou. Ele não fala em voz audível, ele fala na angústia, ele fala na falta de paz, ele fala no abafamento, ele fala na cara que fecha e você não consegue abrir. O Espírito Santo, e graças a Deus que ele está em nós, porque quando ele se esfria e ele não pode estar mais em nós, para nós pecar é coisa normal, é natural pecar. É aquele engodo da serpente que Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 11, ele receia que vai acontecer com a igreja, ele tem medo que isso aconteça com a igreja, e é o que acontece lá em Gênesis 3, quando a serpente chega relativizando as coisas. É isso que Deus disse, não é isso, certamente não será, e ele começa a trazer essas coisas. Quem é que não peca, quem é que não mente, quem é que não erra? Isso é normal, isso é natural. Essa voz não é do Espírito Santo. O Espírito Santo diz: não minta, não minta, os mentirosos ficarão de fora, os mentirosos não herdarão o céu. Não entra por esse caminho, perdoa, você está errado, não faça isso, entra por aqui. O Espírito Santo é o agente santificador de Deus nas nossas almas. Ele é o Deus vivo morando em nós, querendo nos conduzir a passos para o céu, no caminho do céu. Deixa o Espírito Santo falar, deixa-se convencer pela voz do Espírito, deixe-se convencer pelo Espírito que fala na alma. Ele está em nós para nos conduzir para o céu. E o Espírito Santo, ele usa a palavra para nos convencer de coisas que são erradas. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele fala a respeito de Deus e a sua palavra. O nosso Deus é único em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos estão em harmonia, em pleno acordo, por isso são um. E ele é um na palavra. Quer conhecer o caminho da salvação? Na palavra. Não é na religião, não é na igreja, não é o pregador que tem palavras lindas, bem colocadas, uma oratória perfeita, não, uma postura perfeita, não, uma homilética perfeita, não. Está na verdade da palavra, está na verdade de Deus, está escrito nas Escrituras Sagradas. E se você ler Ganácia, com o coração puro, com o coração limpo, na presença de Deus, como Espírito Santo, o que você precisa entender desta palavra para que seja salvo, não precisa ser nenhum teólogo, você entenderá para andar no caminho da salvação. Ele nos convence. Nós temos 2 tipos de consciências, e eu estou falando isso pelas minhas palavras para que você entenda. Nós temos uma consciência livre, limpa, aberta e acordada, e temos uma consciência cega, neutra, afastada. Como é isso, pastor? É que quando nós estamos ligados em Deus, essa consciência ativa, limpa, livre, levantada, acordada, já trabalha. Não, você não vai voltar para casa não. Você vai reconciliar com essa pessoa hoje. Primeiro reconcilia. A consciência está ativa. Não posso. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não, você não vai conseguir dormir. Reconcilia com a sua esposa. Reconcilia com o seu esposo. Consciência ativa, ligada. E aquilo te incomoda, te incomoda, te incomoda.
e você está ali, não, eu tenho que fazer, e você acaba tendo que fazer, e faz, resolve, alivia, a paz volta. Agora tem uma consciência que está lá, você sabe que errou, você sabe que não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira, mas isso não te aflige tanto mais. Você sabe, mas parece que não sabe. Você sabe, mas parece que não tem importância. Você sabe que não pode parar de orar, mas fazer o que? A vida está corrida. Você sabe que o Facebook está tendo mais intimidade com você do que Deus, porque você diz para Deus que não tem como orar, mas isso está lá, escondido, está longe. Você precisa ser renovado. Desperta tu que dormes, acorda, em nome de Jesus, levanta-te dentre os mortos. Ei, para com isso, para de se isolar, para de dizer que ninguém te entende. É você que tem que se levantar, para das filosofias mortas. É você que tem que se levantar, para de dar desculpas para o marasmo, para a letargia, para de dar desculpas à insignificância. Começa a olhar para o céu, levanta, acorda. O Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo que ainda habita em nós, quer nos chacoalhar e levantar. Ele convence. Ele é agente para isso, Ele está em nós para isso. Você que canta ao Senhor, você que faz parte do louvor, você que tem um ministério, e a igreja toda em si, quando o Espírito está em nós, e essa consciência está ativa, acordada, você não consegue cantar a música do mundo. O dia eu ouvi o Fernandinho falando algo, eu falei, meu Deus, é isso aqui. Aí fala, você já viu a torcida do Corinthians cantar o hino do São Paulo? Não. E a do Vasco cantar o hino do Mengo? A do Internacional cantar o hino do Grêmio? É morte, caixão. Do Vila Nova cantar o hino do Goiás? Falou, por que nós temos que cantar o hino dos outros? Nós temos o nosso louvor, a nossa adoração. Nós somos uma igreja convertida. Acha ruim o tanto que você quiser, você precisa converter. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Quando a gente é cheio dele, da presença dele, nós queremos só aquilo que exalta ele. Fecha a cara o tanto que você quiser e vai para onde você quiser. Mas o meu Jesus merece ser adorado. Canabaragasurai. Não, eu não sou fanático, você não é convertido, não é questão de fanatismo, é uma questão de conversão, é uma questão de conversão, aleluia, glória a Jesus. Eu estava dando aula de bacharel, eu lembro a turma, tinha uma irmã que gostava de fazer aquelas perguntas capciosas, e aí ela perguntou, pastor, é pecado cantar música do mundo? Eu já sabia que já tinha um punhado de coisa já armado. Aí eu falei, e eu conheci um pouquinho, né, sobre ela. Aí eu falei, a senhora gosta de filé ou costela? Ela disse, de filé, claro. Eu imaginei. Se a senhora estiver numa mesa e servirem para a senhora costela e filé, qual que a senhora vai pegar? Ela disse, filé. Falei, pois é, eu escolho o filé. Para mim, filé são as músicas que adoram o santo nome de Jesus. Eu posso escolher e por isso escolho aquilo que adora Jesus. Aquilo que engrandece o nome do Senhor. Se eu posso ouvir uma música do mundo que leva a gente para a angústia, que foi feito às vezes em lugares escusos, não é? Músicas e músicas e músicas. E ao lado tem uma perfeita, que exalta Jesus, que alegra a minha alma, que me renova, que me leva para o colo do Senhor. Por que é que eu vou escolher a outra? Se eu estou preocupado com o céu, se eu quero morar no céu, o Espírito Santo ele vem. Ele diz ao mundo, vocês estão em pecado,
e vocês estão condenados. Romanos capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, o versículo 20, fala que todos os homens são culpados, que Deus se revela na natureza, e por isso são indesculpáveis, mas o homem, ele muda a verdade em mentira, ele muda o Criador em obras criadas, e ele vai falando, e nós estamos agora, no final da sua dissertação, ele está dizendo, nós estamos todos condenados, não há uma alma justa sequer, todos pecaram e destituídos estão da graça, o salário do pecado é a morte, e o Espírito trabalha isso. Você está condenado, você é um cachaceiro, você é um drogado, você é um prostituto, você é uma prostituta, você é um adúltero, você é uma adúltera, você é um mentiroso, você é uma pessoa que provoca dissensões, divisões, contendas, nas obras da carne. Vocês estão condenados, não há escapatória, você não pode se salvar, nenhuma obra de justiça pode salvar você, você não tem jeito, você está condenado à ira futura. O Espírito Santo faz isso. Quantas vezes eu dormi bêbado, ao ouvir algumas mensagens e ler algumas coisas na palavra, mesmo sendo do mundo, eu entendi que eu estava perdido, que eu estava condenado. Eu orava a Deus: Senhor, me dá pelo menos uma meia hora quando eu for morrer, para pedir perdão pelos meus pecados. Eu não quero ir para o inferno. Eu não sabia o que fazer, mas estava convencido que eu estava condenado. Juntamente com o pecado, o Espírito Santo nos convence que há um juízo. Todos nós seremos julgados, compareceremos diante do Todo-Poderoso e prestaremos contas de nós mesmos. Apocalipse 20, de 11 a 15 diz que grandes e pequenos, todo e qualquer ser vai comparecer diante dele naquele dia. Pessoas que frequentaram igrejas, pessoas que vão dar desculpas: ah, mas o pastor me mandou embora da igreja, ah, mas os irmãos da igreja não me receberam bem, ah, mas o fulano de tal olhou para mim e me condenou, ah, mas alguém me julgou, mas alguém disse que eu estava em pecado, eu não estava. Isso diante de Deus não vai te salvar. Ah, eu não fui para a igreja porque eu não tinha tempo. Ah, eu sabia, eu era uma pessoa honesta, eu era uma pessoa justa. Não existe um honesto e um justo que possa se salvar. Ah, mas a minha mãe era difícil, o meu pai era difícil, meu irmão brigou comigo e não sei o que. Ei, você está indo no caminho. Se você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, trate de ajustar tudo isso no caminho. Lakamassu, Lakabanai, Arabacai, haverá um juízo. Ah, mas eu era líder do ciclo de oração, eu era líder das senhoras, eu era líder dos varões, eu era líder das diaconisas, eu era líder da mocidade, eu era líder dos adolescentes, eu era líder das crianças, eu era líder do departamento de missões, eu era líder da tesouraria, da secretaria, eu era alguma coisa, eu cantava na igreja, eu pregava na igreja. Não adianta, não há obra de justiça que te salve. Haverá um juízo. Ah, mas ninguém sabe que eu estou em pecado na igreja. Deus sabe. Ninguém sabe que eu tenho um amante. Deus sabe. Ah, mas eu estou participando da Santa Ceia. Vai morrer. Quem participa indignamente, sem discernir o corpo, está fraco, doente e morto. É a Bíblia. Briga com ela. É hora de nós acordarmos e olharmos para o nosso pecado, para os nossos erros, para a nossa vida insignificante. Pare de dar desculpas para a sua cachaça. Pare de dar desculpas para os seus amores, para a sua prostituição. Existe um Deus no céu. Existe um poder disponível a todos nós. Existe um libertador.
O Espírito que convence do pecado, convence do juízo, quer convencer da justiça. Existe uma justiça que foi feita em seu favor, em nosso favor. Jesus foi para aquela cruz, não como mártir, ele foi como resgatador, ele foi como redentor. O Espírito Santo quer nos convencer agora mesmo da justiça. Que justiça é essa? Que nós estávamos condenados, que nós estávamos no pecado, que nós estávamos indo para a ira futura, o juízo de Deus. Mas alguém antes disso foi para a cruz por nossas vidas. Alguém antes disso disse: eu quero tomar sobre mim os pecados dele, os pecados dela. Eu quero tomar as maldições todas, as iras todas, as condenações todas. Eu quero fazer justiça para estes condenados. Você não pode se salvar, você não pode se perdoar, você não pode se lavar e se limpar, mas ele foi para a cruz. E quando naquela cruz ele disse: tetelestai, está consumado. Ele disse: agora você pode ser justificado. Essa é a doutrina da justiça de Deus. Quando alguém olha para si e para o seu futuro e não vê outra coisa senão pecado e condenação, mas agora ele tira os olhos dessa direção e começa a olhar para a cruz do Calvário. Rabassorecai, Shurakassudai, como aquele centurião que quando olhou toda a cena do Calvário, tudo que Jesus passou e sofreu, toda aquela situação que começa a natureza a revoltar, aleluia, ele se ajoelha diante da cruz e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ramasadai, eu quero te dizer uma coisa: quando ele veio, não fizemos dele caso algum, não vimos nele nenhuma beleza que nós pudéssemos contemplar e admirar. Ele era homem de dores, homem do trabalho, homem que não havia nele nada que pudesse nos atrair. Gadassia Mandarai. Mesmo assim ele veio, ele continuou o seu ministério, ele espalhou amor, ele espalhou paz, ele espalhou cura, ele espalhou libertação, ele espalhou mudança de história. E ele foi caminhando para a cruz, ele tomou aquela cruz, ele foi crucifixado naquela cruz, colocado naquela cruz, exposto naquela cruz. Naquela cruz ele deu as 7 declarações finais que a boca mais santa pudesse anunciar, que o homem mais santo pudesse proclamar. E ele disse para todos: aleluia, está consumado, a obra foi feita, tudo está pronto. E ali ele expirou, Arabacassaia, foi levado ao sepulcro, foi colocado no sepulcro ao 3º dia do calendário judaico. Aleluia, aleluia. Há uma obra tremenda, estupenda, gloriosa naquele túmulo. A pedra desaparece do lugar, aleluia. A pedra é removida. O Espírito Santo toma o corpo daquele que estava morto. O Espírito Santo vivifica o que estava morto. Ele respira dentro do túmulo, ele sai do túmulo ressurreto, ele palmilha na terra 40 dias, ele anuncia a sua ressurreição, ele é assunto aos céus, dizendo: vá para Jerusalém, permaneça lá. Arabacassadai. Os discípulos vão para Jerusalém. Eu estou arrepiado, sentindo a glória, a graça de Deus. Aproximadamente 120 recebe o Espírito Santo. Aí a prosadaia, todos são levantados em glória e graça. A igreja é inaugurada, os santos são levantados, os perdões, aleluia, acontecem para todos. É hora de anunciar: existe justiça, existe um Salvador. Existe um Salvador, ele vive. E
aí você chega para Ele e diz: Senhor, eu pequei, eu sou um homem sujo. Os 3 encontros que Pedro tem com esse Salvador nos dá uma direção muito boa a respeito disso. No capítulo 5 de Lucas, na pesca maravilhosa, Pedro, ao sair dessa pesca maravilhosa e contemplar toda aquela glória, ele corre até Jesus e se dobra diante de Jesus e diz: afasta de mim, eu sou pecador. Tamanha a experiência que Pedro tem com a santidade, com a pessoa de Jesus, com as maravilhas que Jesus acaba de operar. E ele diz: não, o senhor não pode andar com gente igual eu sou pecador, afasta-te de mim. O senhor não tem nenhum motivo para desejar estar comigo. E esse é o primeiro sentimento que tem que estar em nós: eu não sou digno de andar com Ele. Ele é santo, eu sou impuro. Ele é justo, eu sou injusto. Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é doce, Ele é maravilhoso. Eu não valho nada, afasta-te de mim. Jesus diz a Pedro: mas eu vim foi por isso. Eita glória, aleluia. Ele tinha todo o direito de dizer: você está certo, você é muito sujo, vai embora. Não, Pedro, vem cá, eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vim pescar homens como você, Pedro. Esse primeiro encontro impacta Pedro, mas não transforma. E aí vai acontecer o segundo encontro, Lucas 22, 61. Antes, os versículos anteriores, no contexto, Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. 3 vezes, você me negará. Ó Pedro, que isso, nunca. Aí vem aquela história dos santarrões que pensam que podem. Nós somos dependentes de Deus, meu irmão. Ninguém é forte, todos somos fracos e dependemos da força do Senhor. E aí Pedro: não, vou negar. Pois então tá bom, Pedro, vamos ver. Mas entenda, Satanás pediu para peneirar com a tua vida mais uma vez. Mas eu intercedi por ti, tenha ânimo. Eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. Eu não intercedi para que você não seja peneirado. Eu intercedi que na peneira você tenha fé para permanecer. Para que a peneira? Pedro vai, Jesus está agora sendo julgado. Acontece que Pedro nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. Se era galo, vigília. Para com isso, o galo canta. E aí, quando o galo canta, Pedro olha para Jesus, onde Jesus está sendo julgado. E Jesus olha para Pedro. Há uma troca de olhares no versículo 61. E nesse momento, por inferência, eu deduzo que Pedro olha para Jesus dizendo: ei, Senhor, o Senhor falou que eu ia negar, eu disse que não, Senhor. Agora eu estou condenado. Eu neguei o Senhor, eu fiz o que não deveria ter sido feito, eu fiz tudo errado. Mas os olhos de Jesus olhando para Pedro, certamente eu estava dizendo: eu não disse, Pedro, mas também disse: quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos.
Então esse encontro é o encontro que eu entendo o tanto de besteira que eu faço, o tanto de muitas vezes que eu não ouço a palavra de Jesus e fico brigando com ele, dizendo não é assim, tem que ser assim, vai ser da outra forma, pensando que eu sou alguma coisa. Mas Jesus está olhando para mim nesta hora e dizendo: vai chegar a hora que você vai se converter. Mas agora tem o terceiro encontro. Quando em João 20, Jesus, ele está na praia. Os discípulos, Pedro vai chorar amargamente, entende a besteira que fez, a asneira que fez, o vazio que está. Ele volta a pescar, ele volta à prática anterior. A pessoa, quando pensa que não tem solução, vai voltar-se para o pecado, para a prática anterior, para as coisas erradas que fazia. Mas eles tentaram pescar, não pegaram nada novamente. E Pedro agora está tendo uma experiência de não pegar peixe. Mas tem alguém na praia dizendo: vocês têm o que comer. Tem alguém na praia ressurreto, olhando para eles, sabendo o vazio deles, sabendo a angústia deles. Vocês têm algo que comer aí. Tem muita coisa que Jesus quer que a gente lembre, que teve um primeiro encontro, que o primeiro encontro já deveria ter sido da mudança, do reconhecimento, da confissão, e nós não entendemos. Nós tivemos que passar por outra circunstância, mas ele vem e nos lembra: não pegou peixe de novo? Não tem mais peixe aí não? Joga a rede do lado direito, joga a rede. Os discípulos jogaram a rede e pegaram 153 grandes peixes. João estava no barco. João olhou para Pedro e disse: eu conheço essa voz. Pedro não conheceu a voz porque estava triste e afastado, mas João estava em comunhão. João reclinava a cabeça no ombro de Jesus Cristo, o mestre amado. Ele disse: essa voz é do mestre, essa voz é do nosso Salvador. Eu conheço ele, ele está na praia. Pedro não espera, ele salta nas águas frias do mar da Galileia. Ele não espera o barco chegar, não dá tempo. Eu preciso encontrar com ele urgentemente. O terceiro e verdadeiro encontro revela primeiro na nossa alma uma sede de encontrar de verdade Jesus Cristo, e uma sede de, quando chegar, resolver os problemas que tem que ser resolvido, pedir o perdão que tem que ser pedido, demonstrar o amor que tem que ser demonstrado. Eu quero achar Jesus, eu preciso que ele me ouça, eu preciso que ele entenda que eu não queria negar ele, eu neguei, mas eu fui carnal, mas eu amo ele, eu quero a presença dele. Não obedecendo o critério da cronologia, quando eles pegam 153 peixes, na numerologia hebraica, 153 tem um significado: 1, eu; 5, sou; 3, Deus. Quando eles pegam 153 peixes, eles sabiam que a mensagem era: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Arábia, Adaciai. Pedro olha para Jesus e não tem palavras. Muitas vezes, diante dos nossos pecados e erros, nós nos aproximamos de Deus calados, com medo de falar e o que falar. Pedro está em silêncio, mas Jesus inaugura a conversa, o diálogo. Sabe por quê? Jesus me revela: ele tem perdão para quem quer arrepender, ele tem perdão para quem quer mudar de vida, ele tem amor para quem se aproxima dele com fome e com sede. Jesus inaugura o diálogo. Então, você não tem palavra, Pedro? Não. Então tá, vem cá. Você me ama? A nossa consciência viva nos atrapalha às vezes de fazer coisas certas. Pedro, com a sua consciência, certamente disse: como direi eu amo, se fiz o que fiz? Mas ele olha para Jesus e diz: eu te filho, eu tenho um amor de gosto pelo Senhor. E aí Jesus fala: não, você me ama. Eu gosto, Senhor, eu gosto. Louquinho para dizer eu te amo, mas não tendo coragem.
Como eu vou dizer que eu amo se eu errei? Se eu deveria ter sido perfeito? Mas a terceira vez: Pedro, você me ama. E aí Pedro rasga o coração. Tu sabes que eu te amo. Tu sabe tudo, Racassai. O Senhor sabia que eu ia negar, mas o Senhor sabia que eu estaria aqui chorando diante de Ti, dizendo: eu te amo, eu preciso do Senhor, eu não sei viver sem o Senhor. Eu sei que eu estou parafraseando, mas entenda. De repente Jesus olha para ele e diz assim: venha apacentar os meus cordeiros. Pedro tem um encontro definitivo e verdadeiro com Jesus Cristo. Nunca mais Pedro vai negar Jesus, nunca mais Pedro vai deixar Jesus. Pedro agora tem a capacidade de morrer crucificado de cabeça para baixo por esse Jesus Cristo. Ele nunca mais abandonou o Senhor. O Espírito Santo quer nos convencer nesta manhã de termos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, um encontro definitivo, final, para a nossa salvação eterna. E quando tivermos esse encontro, o irmão que nos perturba, a gente vai amar e perdoar com a maior facilidade. O marido vai ser perdoado, a esposa será perdoada, o casamento será curado, porque não haverá orgulho, vaidade excessiva, nenhuma exaltação dessas em nós. Haverá a presença do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Agora, para encerrarmos, entenda: Deus nos convence, mas deu-nos tanto livre arbítrio, que é nós que escolhemos deixar-se convencer ou não. Deus é tão Deus, tão pleno, tão completo e perfeito, que deu a nós liberdade. Você não vai mudar quem eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Mas eu posso te mudar, se você aceitar o meu convencer. Será que Deus convenceu pessoas nesta manhã que precisa confessar o pecado e abandonar? Será que Deus convenceu pessoas aqui nesta manhã que precisa perdoar seu pai, que precisa perdoar sua mãe, que precisa perdoar seu filho, sua filha? Será que Deus convenceu a esposa que precisa perdoar seu esposo? Será que Deus convenceu o esposo que precisa perdoar sua esposa? Ou somos tão grandes e tão senhores de nós, que Ele não vai conseguir nos convencer? Eu fui trabalhador no Bradesco, e eu fazia parte de operações especiais, financiamentos gigantes, e eu financiava, o banco financiava o maior produtor de tomate da América Latina. Eu fazia os financiamentos dos pivôs, de tudo, fazia as cédulas rurais dele, tudo completava ali. E eu levei ele algumas vezes no evento da Donep, algumas vezes ele foi em algumas igrejas, e ele chegava para mim, o meu apelido era Zaca. Ele disse: Zaca, depois disso, né, eu fui para ser financeiro de empresa e tal, e ele continuou sendo amigo. Então, depois disso, da minha conversão e tal, falou: Zaca, o cara fala meia hora e quer me convencer. Fala lá de Deus, do jeito dele lá, e quer me convencer meia hora, Zaca? Vai me convencer em meia hora? Tem gente que é assim, se gaba de não ser convencido. Mas tem gente como eu e como muitos de vocês, que se alegram por ter sido convencido pelo Espírito Santo. Para mim não precisa de meia hora, só precisa de um sinal que a verdade está ali. Ramanto, Rabassia, Dai, Andassia, Arubia, Anassia, Ramai. Este homem precisava de tomar não sei quantos copos de uísque com vodka para poder dormir. O carro dele era cheio de papel para tudo quanto é lado.
Edmundo está quase sentindo a revelação ali. Tinha papel para tudo quanto é lado. O cara torturado, precisando de Deus urgentemente, mas dizendo que não precisa. Olha para mim. Você precisa de Deus desesperadamente. Para de levar a vida em banho-maria com Deus. Mergulha na presença de Deus. Escuta o que o profeta está falando. E eu digo profeta porque é o Espírito do Senhor que está falando. Você precisa de Deus desesperadamente. O mundo caiu. As coisas do mundo estão todas perdidas, nojentas, sujas. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Ele estando em nós, nós seremos convencidos de tudo o que é preciso para que não percamos a salvação. Nós precisamos que o Espírito caia sobre nós nesta manhã e a glória do Altíssimo nos encha. Fique sobre os pés. Será que fomos convencidos? Ao chegar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a sua alma? Qual será no futuro o teu lar, meu amigo? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser hoje Cristo te quer libertar. Lavassou veramai. Feche os seus olhos. A pergunta de Jesus para mim, para você, é: eu te convenci? Você vai sair daqui mudado? Eu te convenci? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Katolto kotoroma afakutama. Aldusteva platu shaba. Ele veio para nos fazer novas criaturas. Ele veio para tirar a maldade de nós. Ele veio, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos dar a paz, e a paz que excede o entendimento. Ele veio para nos dar saúde, pois Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele veio para nos dar tranquilidade, refrigério, pois tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele veio para revigorar as nossas almas, pois por suas feridas somos sarados. Ele veio para nos dar força, a força que não temos, para chegar no lugar onde não podemos.
e para alcançar aquilo que jamais conquistaríamos. Ele veio, Ele está no meio de nós. Rakabarácia, Urabiandai, o seu amor é derramado em nossos corações. O seu Espírito é dado a quem o pedir. A sua salvação chega a quem invocar o nome do Senhor. É de graça. É de graça. Dirabashui vara quebradácia. Rabacaço de candabianai. Ele veio mudar as nossas vestes. Ele veio trazer a nós vestes de louvor. Ele veio trazer a nós vestes de justiça. Ele veio trazer a nós vestes de santidade. Ele veio mudar os nossos sapatos. Ele traz a nós sapatos da evangelização, do evangelho da paz. Ele veio mudar a nossa consciência. Ele nos dá a mente de Cristo. Ele veio mudar o nosso caráter. Ele dá a nós o caráter de Cristo. Rakasabai, eu te convido a morrer por Ele, pois Ele quer nos dar nova vida. Ele quer nos ressuscitar para andar com Ele em novidade de vida. Rabasabraka Sandaraia. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Rabasadagai. Se há uma decisão, se tu fostes convencido, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba aquele que perdoa todo dia, toda hora. Receba aquele que perdoa 70 vezes 7 ao dia. Arabacacharabai. Receba aquele que te abraça, aquele que te renova, aquele que te fortalece. Receba aquele que te levanta. Receba aquele que olha nos teus olhos e diz: foi por você que eu fui para a cruz. Receba a presença dele, receba o renovo dele. Consiga alegrar com ele, consiga ter a paz dele, a presença dele. Consiga, pelo amor de Deus, receba o Salvador. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. E há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. E há um lugar onde as pessoas não influenciam. E há um lugar onde eu ouço teu Espírito. E há um lugar onde a vitória em meia guerra. Esse lugar é no Senhor.